Um dia que foi aqui, que você tá. falou assim, todo mundo que ia ganhar. Você falou, o Flamengo não ganha absolutamente nada esse ano. Tudo eu acertei. Tu acertou tudo. Acertei Então vamos tudo. agora. Quem ganhou o Carioca? De 2025, tá, gente? Carioca. Botafogo. Supercopa do Brasil agora, 2 de fevereiro, Flamengo e Botafogo. Que é o campeão da Copa do Brasil. Vai ver. Copa do Brasil. Botafogo. Brasileirão. Aí, brasileiro, não, vou te falar uma outra parada. Flamengo, com certeza. Se o Bahia, que é o time mais rico da América do Sul, quiser ganhar todo ano, ele ganha todo ano. Aí só dá chance pros outros no mata-mata. Mas como que vai fazer isso? Porra, ele é do Grupo City, caralho, é o time mais rico. Mas tem que montar o time, pô. Então pronto, mas que eles não querem, porque se eles quiserem, fudeu. E quem ganha o brasileiro, então? Cara, vou botar aí, Botafogo, Flamengo, Palmeiras, isso aí não dá pra cravar. E Libertadores? Cara, o Botafogo pra mim é o favorito da porra. Pô, não vai ganhar tudo? Foda-se, ganha. Que pra mim é melhor. Não tem nem treinador ainda, cara. E daí? Já tem? Não. Pra você que tá assistindo hoje, é dia 21 de janeiro. Botafogo ainda tá negociando com o Vasco, né? Vasco, E o outra treinador. coisa, nossa- Calma, para. Já viu que o Carlos Alberto falou que o Fogão vai ganhar tudo, né? Agora tem aqui muita coisa interessante. Tem o nosso querido o amigo Fernando do Não Importa o Que Diga, o Insta Verde, retornando aqui pro canal, né? Depois de muito tempo, falando que o Textor foi o culpado pelo Claudinho não assinar com o Palmeiras. Temos aqui a mídia aí debatendo ali sobre a Supercopa do Brasil, que o Flamengo dá mais importância, tá dando mais importância hoje do que o Botafogo, tá com mais sangue nos olhos. Temos muito conteúdo sobre o Botafogo, mas antes de continuar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todo o conteúdo que pingar aqui no canal. Notícias do Fogão, 4 planos de membros, plano de R$3, de R$5, vários valores, cabe em todos os bolsos, tem para todos os gostos, para todos os salários, e você ajuda bastante o canal que mais produz conteúdo sobre Botafogo na internet brasileira. Ninguém tem mais horas por dia sobre Botafogo aqui no YouTube que a gente, tá? Tem também aqui os 5 mais caros da história do Brasil. 3 são do Fogão, né? O Wendel entrou nessa lista aí, junto com o Almada e o Luiz Henrique. Então, vamos ver tudo sobre o Fogão aqui. Então, vamos embora. Sem mais delongas, vamos partir para os vídeos. Umas coisas importantes aqui para mostrar para vocês. O Marcos Braz, ele opinou por quê? Porque o Zenit, rapaziada, ele fez negócio agora com o Botafogo e o Zenit já provocou o Flamengo algumas vezes, tá? Então é importante a gente falar sobre isso. O Marcos Braz, ele diz o seguinte aqui, ó. Criticou o Claudinho e seu staff. Após o Meia já ter dito sim ao Palmeiras e depois acertado com o clube do Catar, o antigo... E por que ninguém fala o clube do Catar, né, mídia brasileira? Vocês perceberam que ninguém falou? O clube do Catar que levou o Claudinho se chama Al Sadd. E é aqui que vai começar a brincadeira. É aqui que começa a brincadeira. Aqui vai começar a nossa brincadeira, tá? Presta bastante atenção agora. A mídia brasileira, em todas as publicações, coloca assim: o Claudinho fechou com o Catar. Caralho. Eu não sabia que ele vai jogar na seleção do Catar, não. A porra do time do Catar tem nome. É o mesmo time que tentou levar o Abel. Agora a gente vai começar a desmontar o quebra-cabeça aqui. Por que a mídia brasileira não faz? Vocês são jornalistas, meus amigos. Vocês não falam que foi o Al Sadd que assinou com o Abel e, obviamente, se vingou? Obviamente. Por quê? Porque o Textor está querendo acabar com o Palmeiras. O Textor trouxe... Olha a tacada do Textor no mercado da bola. Ele negocia o Luiz Henrique, traz o Arthur por um preço mais baixo da tabela, negocia o Wendel, que o Flamengo sempre quis e o Palmeiras também, e ainda atrapalha o negócio do Claudinho. Vocês acham que não tem o dedo do Textor no negócio aí? O clube é o Al Sadd, que assinou o pré-acordo com o Abel. O Palmeiras... E aí tem uma inocência da senhora Leila Pereira, que é uma coisa assim... O canal fica em disposição se eles quiserem falar, mas eu vou falar o que eu penso, e se eles quiserem um direito de resposta, procura a nossa equipe aí e a gente coloca o direito de resposta do Palmeiras. Mas
É de uma inocência você ter 17 milhões de euros e você ir contratar o Claudinho e tomar um não do Claudinho e permitir que o Textor faça essa jogada contra o Palmeiras. Textor que nem tá com pressa de trazer um novo técnico. Mais uma vez, o norte-americano atuando aqui no mercado da bola e eu não consigo criticar ele. Porque ele está fazendo hoje, como o Matos já fez no passado, que é, ele consegue enfraquecer equipes como o Palmeiras e como o Flamengo, trazendo visibilidade ao Botafogo. E nós aqui, pelo menos quem pensa um pouco, não consegue achar ruim. Porque com as vendas que fez o Palmeiras, quem tinha que estar fazendo esse tipo de coisa era o Palmeiras se tivesse um diretor competente. E eu vou além, tá? Que aqui a gente mostra a parada com conteúdo para vocês, não é vazio não. Olha aqui, ó, para vocês. O Aqui é Parmeira, ele subiu hoje um levantamento, e aí a gente precisa cobrar a Leila Pereira como ela merece ser cobrada, não com loucura. Porque aí ela não tem como dar respostinha vazia. Aqui não funciona assim, porque eu também vou colocar a resposta que ela deu pro GE, querendo colocar de novo nas costas do jogador. Negócio no futebol fechado é negócio assinado, rapaziada. É dinheiro na conta e negócio assinado. Não tem esse negócio de fechar, porque a janela tá aberta. O jogador pode se apalavrar com o clube e quando chegar uma proposta que é o dobro, ele pode pensar no lado financeiro. Ainda mais vindo do Claudinho, né? Vindo do Claudinho, a gente sabe que não é o resultado desportivo que tá em pauta. É dinheiro. É um jogador que ele só pensa na grana. Isso é fato. E a preocupação está um pouco fora de campo nesse momento com a montagem do elenco e principalmente com a chegada de um treinador, que até agora o Botafogo se aproxima do dia 2 de fevereiro da primeira decisão da temporada na Supercopa do Brasil e não tem até agora um técnico. Mas a notícia lá no GE. Globo, a entrevista que o John Textor deu para a revista Placar, em que ele fala sobre justamente essa demora na contratação de um novo treinador. E aí diz o John Textor que temos que tomar a decisão certa, tá ali as aspas para o dono do Botafogo. E, na verdade, o que ele fala é justamente sobre essa decisão do dia 2. Não tem pressa, ainda que seja uma decisão que valha uma taça, que nesse momento ele prefere uma decisão acertada, contratar o treinador que seja o treinador para toda a temporada, que leve o Botafogo a brigar pelos principais títulos do ano. E ele considera o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. E aí, acho que talvez um pouco inspirado pela última temporada, né, Thales, em que as coisas deram certo, né, nesse formato. Mas não sei, eu tenho dúvidas se o Textor tem a noção da cultura brasileira, quanto significa um troféu contra o principal rival no início do ano. Se você botar na mesa, talvez, para o torcedor, olha, a gente pode não ter um técnico agora, mas a gente vai ser campeão da Libertadores de novo. Bacana. Mas o que acontece, na verdade, é sempre uma pressão muito grande quando você começa, talvez, não da forma que o torcedor espera, né? E é um clássico contra o Flamengo, o maior rival do Botafogo. Faria muito bem pro ânimo do torcedor que já está lá nas alturas, né, com os títulos do ano passado, continuar essa saga ali, levantar uma terceira taça. É óbvio que a Supercopa é uma taça de um jogo só, muitas vezes supervalorizada, outras vezes também subvalorizada. Eu acho que tem um meio do caminho aí que é importante. É um título nacional, no fim das contas é isso, é um título nacional, não tem o peso do Brasileirão. Não dá para comparar com o estadual. A gente fala, vale o mesmo que o estadual, não dá para comparar. Não. É um outro tipo de título, assim como a Recopa Sul-Americana também. Tem um dinheirinho ali que... Tem um dinheirinho, tem o ranking da CBF que ali ajuda, tem um ranking da Conmebol na Recopa Sul-Americana. E tem que ter sido campeão para disputar, né? Não dá para comparar com o estadual. Exatamente. Você só disputa a Supercopa porque você ganhou um título brasileiro ou da Copa do Brasil. Eu acho assim, o Botafogo está treinando com 15 jogadores e sem técnico. Até a matéria do GE, inclusive, de ontem, até ontem não tinha tido um treino tático. E a gente está a uma semana da estreia do time principal, né? O Botafogo no Campeonato Estadual, no clássico contra o Fluminense. O Botafogo vai ser o último que o Flamengo... O Vasco e Fluminense hoje, o Flamengo no fim de semana, o Botafogo na quarta que vem. É um planejamento curioso, assim, né? Vasco e Fluminense amanhã, né? Vasco e Fluminense amanhã, desculpa. O Textor, que sempre é muito afeito às rivalidades, né? A provocar ali, falar que gosta de ganhar do Flamengo, falar que ele teve aquela expressão de chutar a bunda do Flamengo uma vez, que gerou uma polêmica, depois ele falou de novo o ano passado. Nos clássicos sempre tira uma onda ali e tá deixando de lado. O que mostra, de fato, uma questão com o planejamento do ano, de não se apressar para isso, né? Tem o exemplo do Fluminense, por exemplo, do ano passado, que fez tanto questão da Recopa que isso, de fato, atrapalhou um pouco o ano do Fluminense.
mesmo que tenha conquistado o título, mas foi um título, o último ali, a última celebração ali daquele time do Diniz, mas por ter sido o último, foi, no fim das contas, é uma notícia ruim, né? Essa busca por treinador também deu certo ela ser mais calma no ano passado, porque finalmente encontraram o Arthur Jorge. Quando o Botafogo se apressou, por exemplo, quando foi com o Thiago Nunes, não deu tanto certo. A questão é achar um nome que encaixa ali dentro dessa filosofia, né? O mercado não está tão bom para isso. O Botafogo fez uma escolha, na verdade, né? O Botafogo fez a escolha do André Jardine. A ideia é que o André Jardine já tivesse treinando esse time que se representou, mas não deu certo. E aí começa a tentar encontrar novas opções ali e não está fácil. Tentou o Paulo Fonseca, tentou fazer com o Paulo... A informação é que o Paulo Fonseca, inclusive, gostou do projeto do Botafogo, mas por questões pessoais, o português, né, que treinou o Milan, não considera a vinda para o Brasil nesse momento. Nesse momento, se a gente for pegar, né, o Flamengo já fez pré-temporada fora, estreia o time titular, tem um time montado, está apresentando reforço, enquanto que eu falei, o Botafogo está treinando com 15 jogadores. Não vai ficar com 15 jogadores. Alguns jogadores desse time que está disputando o Carioca, obviamente, vão entrar no elenco principal e reforços vão chegar. Acho que o primeiro que vai se juntar a isso, pode ser, inclusive, que esteja disponível para a Supercopa, é o Arthur do Zenit, que chega logo. O Jair, por exemplo, que também já está acertado zagueiro, mas que chega para ser inicialmente reserva, não chega porque está na seleção sub-20, fica lá até pelo menos a primeira fase. Mas o Botafogo vai, com técnico ou sem técnico, chegar à decisão da Supercopa, a Supercopa, né, que era só a decisão, com pelo menos 9 titulares do time que fez história no ano passado, né? Se a gente pegar dos titulares em si, a gente não vai ter Luiz Henrique, não vai ter Almada. Provavelmente no lugar de um dos deles vai entrar o Matheus Martins, que é um garoto que entrava ali o tempo todo. E aí seria o Júnior Santos o outro substituto, não vai ser porque o Júnior Santos também está fora. Então assim, o Botafogo tem condição, já que é um campeonato que não precisa de elenco, tanto assim de elenco, é um jogo só, o Botafogo tem condição de ir lá e fazer um jogo contra o Flamengo e conquistar isso. Mas claramente não é a prioridade nesse momento, né? A prioridade é encontrar um treinador pro desafio ao longo do ano. Mas tem que lembrar também que o brasileiro começa mais cedo esse ano, começa em março, né? E logo depois do dia 2 de fevereiro também tem as decisões da Recopa Sul-Americana, né? No dia 19 e no dia 26 contra o Racing. E até junho, né? A primeira fase da Libertadores foi inteira. Então esse trabalho no primeiro semestre é importante também. E a gente tem aí a notícia em relação ao Gregory, porque o Júnior Santos já foi negociado com o Atlético Mineiro e agora o Galo oferece aí mais 24 milhões de reais pelo Gregory, volante do Botafogo. Aí seria um titular e o Botafogo, a princípio, não recusou a proposta do time, que foi o Arthur Jorge, para levá-lo e quer contar com o Gregory para essa sequência de temporada, inclusive para esse início de temporada, né? E o Arthur Jorge, está no próprio GE, o Arthur Jorge falando que tem interesse, sim, em levar alguns... A gente sabia do Gregory, né? Sim. Mas o que me chamou a atenção foi que ele falou que tem interesse em levar alguns jogadores do Botafogo. Nesse ponto, é importante pegar essa pontinha do novela e destrinchar, que é o seguinte, eu percebo uma certa maturidade nos clubes do Rio de Janeiro com relação ao campeonato estadual. O campeonato estadual, ele não pode ser ignorado historicamente, afetivamente, mas ele pode ser interpretado de uma outra maneira. Ele é um momento ótimo para você fazer uma triagem de jogadores jovens do seu elenco que vão poder figurar no elenco principal com algum destaque, né? Então, porque isso que a gente está vendo acontecer este ano deve muito provavelmente se repetir no ano que vem, que é um ano de Copa do Mundo, que novamente o calendário acaba sendo achatado. Nós vamos ter Supercopa do Brasil, nós vamos ter Recopa, provavelmente teremos clubes do Rio envolvidos nessa disputa, um ou dois clubes do Rio, eu não tenho muita dúvida disso, e eles estão amadurecendo com relação ao planejamento. Então, essas palavras do John Textor, elas são o que tem de melhor hoje em dia, de você olhar para o teu ano. Você foi muito feliz quando você comparou a situação do Fluminense. Acho até que o Textor deu uma olhadinha para o planejamento do Fluminense e viu o que o Fluminense fez de errado, né? Sim. Ele não está nem olhando para o planejamento dele do ano passado, porque eu acho que também esticou muito a corda, esperou-se muito o Arthur Jorge, mas ele olhar para o estadual, olhar
para a Supercopa do Brasil e ter a dimensão que você acabou de dar aí, de retratar, eu acho um amadurecimento fantástico para os clubes do Rio. Só falando um pouquinho do Gregory, eu acho que o Gregory assim, é um jogador, apesar do Botafogo estar demonstrando claramente que é um time que faz lucro, que quer fazer lucro com O seus Gregory jogadores. já está com 30 anos. O Gregory tem 30 anos. O Gregory é um jogador que eu tenho a impressão que a minha avaliação é a mesma do Botafogo. Que ainda que já tenha proposta pelo dobro do preço que o Botafogo pagou, o desempenho técnico dele, o desempenho em campo dele e o tipo de jogador raro que ele faz ele compensar mais em campo do que em dinheiro. Porque o Gregory é um jogador que desarma muito, o Gregory é um jogador que, se a gente tem uma estatística legal, são os jogadores que mais fizeram falta em uma edição do Brasileiro de Pontos Corridos desde 2006. E os 3 primeiros dessa lista, Gregory. Gregory no Bahia, Gregory no Bahia, Gregory no Botafogo. É um jogador que faz muita falta, mas que não toma muito cartão. O Gregory solucionou no Botafogo um problema que era justamente o jogador que conseguia, sem ser muito violento, fica complicado falar, porque todo mundo vai lembrar. Eu ia falar, dos exceto na 40 final da segundos Libertadores, quando ele tomou um cartão vermelho com alguns minutos de jogo. Excluindo esse Ponto dia, fora da curva. Exceto essa data. sem ser extremamente violento, ele consegue. E ele tem uma característica muito fundamental, que é o que o Arthur Jorge viu nele. Ele é um primeiro volante que desarma armando. O desarme dele dá potencial ofensivo ao Seria time. ele mais importante para o time do que o Marlon Freitas? Para o time em si, para dentro de campo, eu acho que sim. Em alguns momentos, principalmente. Assim, a percepção de que o time melhor. Tudo que a gente fala do Botafogo ser muito rápido, de retomar a bola e ir muito rápido para o ataque, a gente acaba lembrando muito de Luiz Henrique, Savarino. Mas quem toma a bola e em condição já de fazer esse time armar um contra-ataque é justamente o Gregory. A quantidade de desarme do Gregory, que você percebe que ele já desarma passando para o próximo companheiro, colocando o companheiro em uma condição não de gol, claro, mas uma condição de... Mas em condição de gol também, se a gente lembrar o gol contra o Fluminense, ele desarma o Felipe Melo e coloca. Então, assim, é um jogador muito raro, que a gente e que não é tão valorizado no mercado justamente por ser um primeiro volante. Tem a Supercopa também, dia 2 de fevereiro. Eu queria até levantar essa bola aí com vocês, aproveitar que o Brownie tá por aí. Eu tô sentindo que o Flamengo tá valorizando um pouco mais essa Supercopa do que o Botafogo. Aqui, pelo menos durante a estadia, aqui nas entrevistas coletivas, nas conversas com os jogadores, né, a Supercopa foi muito falada como talvez o primeiro jogo importante do Flamengo na temporada, ou um grande jogo, é um clássico contra o Botafogo, vale uma taça, mas tenho visto o Botafogo tratar essa Supercopa com menos importância do que o Flamengo até o momento, Brownie. Pô, concordo plenamente. Primeiro, pô, Raíssa, prazer estar falando aí contigo. Mas, cara, concordo plenamente. E eu acho que tem uma dose de estratégia nada errada, né? Por parte do Flamengo, né? Em valorizar a Supercopa. Primeiro, acho que o Flamengo está tendo uma preparação menos conturbada do que o Botafogo. O Botafogo ainda, né, voltando de férias. Naturalmente, o Botafogo retorna, né, depois de férias, porque teve uma temporada mais longa, né, foi disputar, né, o Botafogo ele pisa de férias no Brasil no dia 15 de dezembro. Né, então, já é, digamos assim, um período aí de férias que o Botafogo tirou, né, o elenco, os funcionários, tudo de maneira tardia. O Flamengo, com toda essa possibilidade de fazer uma pré-temporada, né, todo mundo concentrado, né, tem essa briga, a Leila falou do negócio de passear com o Mickey e tal, mas, cara, de qualquer maneira, você vai para um lugar, você se concentra, disputa amistosos, você tá ali trabalhando e você, obviamente, entrosa melhor a sua equipe. O Botafogo voltou a treinar agora com o time principal. Então, e principalmente pelo fato do Flamengo não ter conquistado, né, os principais títulos, o Flamengo, obviamente, ganhou a Copa do Brasil. Sempre, né, o foco dos times de primeira prateleira vai ser uma Libertadores, né? Posteriormente um Campeonato Brasileiro, que são competições que o Flamengo estava acostumado a ganhar, né, nos últimos anos, está ainda, né? E começar a temporada, né, ganhando um clássico contra o time em tese a ser batido do ano passado, e levantar uma taça, dá um alívio, né, para a sequência de uma temporada para tentar conquistar títulos que para o Flamengo não venha 2, 3 anos, né? Eu acho que é bem por aí. O Flamengo está dando mais importância, está dando mais peso, mas, enfim, eu acho que o Botafogo deveria pensar um pouco melhor em relações. Concordo com o que você falou agora há pouco, né? Eu acho até torcedores, assim, eu vejo, eu falo por mim mesmo, né? Eu vejo, assim, eu recebo direto, assim, às vezes eu posto um vídeo do Botafogo no meu canal geral, em que eu tenho acesso a todas as torcidas, né? Supercopa tá chegando, Belém tá chegando, é sempre o torcedor do Flamengo. Então, os caras estão nessa empolgação, né? De, pô, o time a ser batido agora é o dos caras, vamos tentar ganhar.
O curioso é que o Botafogo não ganhava nada há muito tempo, né? Tinha ganho um Carioca anos atrás, mas não ganhava nada há muito tempo, e agora ganhou 2 títulos importantíssimos, Libertadores e Brasileiro. Talvez o sarrafo do torcedor do Botafogo tenha subido demais e o pessoal tá achando, também Supercopa aí tanto faz como tanto fez. Né? Se o Botafogo não tivesse ganho títulos tão grandes agora, tão recentemente, eu acho que qualquer taça faria diferença. Se a Supercopa não fosse contra o Flamengo. Eu acho que a torcida do Botafogo também, ela tá... Eu acho que se tivesse mantido, sei lá, cara, ficou o Luiz Henrique, ficou o Arthur Jorge, principalmente, Sim. O pessoal tava empolgado igual. O pessoal tá um pouco desanimado. Tá desanimado negócio, porque, como é que vai ser? Quem é que vai ser o técnico? Quem é que vai estar na beira do campo ali pra esse jogo? Verdade. Sabe? Então o pessoal tá um pouco desanimado. Assim. Vendido pelo Botafogo para o Atlético Mineiro por 8 milhões de dólares, Júnior Santos chorou muito com a transferência e disse que a decisão foi difícil e não podia ser desperdiçada. A revelação foi feita pelo humorista Hélio de la Penha, que conversou com o atacante. A venda do atacante Luiz Henrique foi anunciada como a maior da história do Botafogo. Além dele, saíram também o titular Almada e vários jogadores que, apesar de reserva no fim do ano passado, estão na história do clube e no coração do torcedor. Gatito, Marçal, Tiquinho e Júnior Santos estão nesse grupo. Os jogadores vão e vêm. Esse é o novo momento do futebol. É tempo de SAF. Os torcedores querem seus ídolos. As empresas querem fazer bons negócios. Vamos nos habituar a idolatrar os craques que chegam e dar adeus a eles no fim de 1 ou 2 temporadas. É a tal da relação fluida, chegando ao mundo da bola. Mandei mensagem para o Júnior Santos lamentando sua saída. Ele me respondeu abrindo seu coração, dizendo que foi uma decisão difícil, que chorou muito, mas aos 30 anos não podia desperdiçar a oportunidade. Para a torcida, o ideal fosse que ele preferisse ser ídolo do Bota a sair para ganhar um salário maior aos 30 anos. Mas nessa idade não terá outras oportunidades. Mesmo saindo, considero o Júnior Santos um ídolo. O gol mais lindo que eu já vi numa final de Libertadores faz parte da minha vida. Ele fez na minha frente, no estádio lotado, em Buenos Aires. Não tem como apagar isso. Vida que segue. Foi bom negócio para ele, para o Botafogo e para o Galo, que comprou o Júnior Santos para não tomar mais gol dele na final da Libertadores. Boa sorte, Jacaré. Só não me venha com a lei do ex, hein? O Botafogo contratou o Wendel por 20 milhões de euros. Isso vai dar 125 milhões de reais. Uma polêmica danada. Um jogador que sequer vai chegar de imediato. O Botafogo está fazendo a segunda contratação mais cara da história do futebol brasileiro e o cara só vai chegar lá em junho. E aí, você concorda com isso? Já me conta aqui nos comentários, beleza? O negócio é o seguinte, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro foi o Thiago Almada, hoje jogador do Lyon, contrato de empréstimo gratuito entre Botafogo e equipe francesa. Como é que pode, né? Um clube contratar por 134 milhões de reais um jogador e emprestar de graça 6 meses, 1 ano depois, para um outro clube. Coisas do Multi-Club Ownerships, essa nova realidade dos MCOs, dos clubes em rede, como o John Textor trouxe para o Brasil. Primeiro lugar, Thiago Almada. Segundo lugar, Wendel, ambos do Botafogo. Em terceiro lugar, você tem o Paulinho, 115 milhões, jogador do Palmeiras. E olha, no caso do Paulinho, talvez ele em breve já não seja o jogador mais caro da história do Palmeiras. Isso porque o Palmeiras apresentou ao Barcelona uma proposta de 27 milhões de euros pelo Vitor Roque. Eu acho muito difícil o Barcelona aceitar essa proposta, mas tudo é possível, tudo é uma conversa. Vitor Roque tem apenas 19 anos, todo mundo acha que ele é um craque, né? Por isso valores tão altos para ele ir para a Espanha e agora ser repatriado no Brasil. Esse valor de 27 milhões, inclusive, é maior do que o que existe no contrato de empréstimo, de opção de compra do Betis em relação ao Vitor Roque, caso a equipe lá do Betis exerça a opção de compra.
tá? Então, por enquanto, é o Paulinho. Vamos lá, top 1, Almada, 134 milhões, Botafogo. Top 2, o Wendel, 125 milhões, Botafogo. Top 3, Paulinho, 115 milhões, Palmeiras. Na quarta posição, você encontra o Carlos Alcaraz. Rapaz, o Flamengo está nesse top, mas apenas na quarta posição. O Flamengo, até então, ele dominava esse ranking, até 1, 2, 3 anos atrás aí. Dividia, só tinham jogadores de Palmeiras e Flamengo, mas a maioria, os 4 maiores, eram do Flamengo. Hoje em dia, o Flamengo está na quarta posição. Será que o Flamengo está perdendo gás para conseguir competir com os clubes que têm investidores por trás? Como, por exemplo, o Palmeiras com a Leila, como, por exemplo, o Botafogo com o John Textor? Claro, a Leila não é uma investidora propriamente dita, né? Ela é presidente do clube e nem patrocinadora é mais. A rigor, o Palmeiras está fazendo essas contratações com seu próprio poderio financeiro. Já o Botafogo, não. Ele está fazendo as contratações turbinado, sim, pela SAF, pelos investimentos do americano John Textor. Fechando esse top 5, nós temos aqui o Luiz Henrique, também do Botafogo, 107 milhões. E olha como é que o futebol é dinâmico. Há um ano atrás, o Luiz Henrique chegava ao Botafogo como a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Há poucos meses depois, 6 meses depois, veio o Thiago Almada e se transformou na mais cara do futebol brasileiro, e o Luiz Henrique em segundo. Aí, desde então, você teve Alcaraz no Flamengo, roubando a segunda posição, empurrando o Luiz Henrique para baixo. Aí você teve Paulinho no Palmeiras empurrando o Luiz Henrique para a quarta posição, e agora você tem o Wendel no Botafogo empurrando o Luiz Henrique para a quinta posição. Realmente é um dinamismo muito rápido de todas essas situações. Luiz Henrique que optou de jogar pelo Zenit, ao invés de ficar aqui esperando uma proposta de um grande centro, uma escolha um tanto quanto esquisita, uma vez que o clube russo nem jogar a Champions League, as competições europeias, está podendo jogar, por conta da situação da guerra contra a Ucrânia. Seja como for, que seja muito feliz lá. Diferente do Thiago Almada, que hoje ainda faz parte da rede de clubes do John Textor, e, por exemplo, no meio do ano acaba o contrato de empréstimo e o Thiago Almada pode voltar ao Botafogo para disputar o Super Mundial. O Luiz Henrique vai para o Zenit sem a possibilidade do Luiz Henrique voltar ao Botafogo, porque nesse momento o Luiz Henrique não é jogador mais da rede do John Textor. Em relação ao Botafogo, o que se pode dizer é que o Botafogo vai fazer todo o esforço do mundo para melhorar a situação contratual do Gregory. Ontem à noite pipocaram aqui no Botafogo as informações dos clubes que estão interessados na contratação do volante, e o que se sabe é que o Botafogo não abre mão de ter o Gregory em 2025 e por isso já está tratando com o staff do jogador uma melhoria contratual para a sua permanência. Dito isso, o Botafogo não tem ainda um técnico depois da saída do Arthur Jorge. O Botafogo não tem ainda o elenco formatado para esse ano. O Botafogo tem muito mais saídas do que entradas, mas duas coisas são verdadeiras quando o assunto é Botafogo. A primeira delas é que o time alternativo se despede essa noite do Campeonato Carioca em sua quarta exibição, às 9h30, contra o Volta Redonda. A partir de domingo, contra o Bangu, novamente aqui no Newton Santos, entra em ação o elenco principal, que, convenhamos, não é um elenco numeroso, tem apenas 15 jogadores no momento à disposição para serem escalados. E a segunda coisa é que o Botafogo é o único time grande que venceu no Campeonato Carioca, em incríveis 12 confrontos diluídos por 3 rodadas, envolvendo jogos de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Somente aquela vitória da segunda rodada, Botafogo 2, Portuguesa 0, aqui no Newton Santos, foi registrada como um triunfo de um grande clube no Cariocão versão 2025. Campeonato totalmente atípico. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui, né? Sinceramente, eu acho que o Flamengo tá mais entalado com o Botafogo do que outra coisa, e vão querer aí de qualquer jeito ganhar esse jogo para tentar fazer parecer que o Flamengo agora voltou a ser melhor que o Botafogo, mas a gente sabe que no final do ano quem vai rir é a gente. Sobre a questão do palmeirense, o nosso querido Fernando do Insta Verde, não importa o que digam, ele, cara, sei lá, será que o Textor fez isso? Será que o Textor foi tão genial assim ao ponto de ferrar o Palmeiras? Bom, tomara que sim. Se foi a ação dele, eu vou achar bem maneiro.
Bom, sobre a questão do Carlos Alberto, tomara que ele acerte de novo as previsões e que a gente ganhe Carioca. Não tô ligando muito Carioca, mas é sempre é um bem-vindo o título, né? Carioca, Supercopa, a Copa do Brasil, Libertadores, né? Eu deixo o brasileiro para outro ganhar, tá? Ganha esses 4 títulos aí, eu tô feliz, tá? E é isso, pessoal. Fico por aqui. Curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar no canal. Notícia do Fogão, área de membros, temos 4 planos, plano de 3, plano de 5 reais, valores diversos, cabe todos os bolsos. Isso ajuda muito o canal, a nossa estrutura que a gente tem aqui todos os dias, fazendo muito conteúdo sobre Botafogo para vocês. Fico por aqui, obrigado a todos, pela audiência, logicamente, de sempre, e até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada!